Graças a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 1, onde nós temos lido com os irmãos, amém? Nessa noite é-me dada mais uma vez a oportunidade de estar ensinando aos irmãos, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso de número 34. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, te exaltar. Queremos te agradecer, ó Deus bendito, por mais esta oportunidade de aqui estarmos na tua casa, Senhor, neste santuário, para mais uma vez te adorar, Senhor, como temos feito até este momento. E continuaremos, ó Deus, nesta noite te adorando, fazendo menção da tua palavra, meu Pai, e ouvindo com o nosso coração e com a nossa mente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ainda para as nossas vidas neste santuário. Venha nos abençoar, nos usar, nos instrumentalizar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louvamos a Deus pela mais esse dia em que nós combatemos o bom combate, né? E aqui chegamos agradecidos a Deus. Eu tenho falado com os irmãos têm recordado, né? É sempre essa frase que nós usamos, desde o princípio desse estudo, entre aqueles que agradam e desagradam a Deus. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, mas conforme nós aprendemos aqui, vamos aprender mais ainda na Escola Bíblica Dominical, com a ajuda do Espírito de Deus, ou seja, com a nossa vida dominada pelo Espírito de Deus, nós vamos caminhando, vamos vencendo, vamos deixando Deus trabalhar nas nossas vidas, não é assim? A Bíblia Sagrada fala que todo crente que ele dá fruto na presença de Deus, a Bíblia Sagrada fala que Deus ele faz uma limpeza na vida dele para que ele possa dar mais frutos ainda, bem? Para que ele possa frutificar mais ainda, bem? São as lutas, né? As provas que Deus nos submete, e com isso então ele vai nos podando, vai nos limpando. Mas a Bíblia Sagrada fala que ele tem o propósito, meus irmãos, com as nossas lutas e com as nossas provações, não de nos envergonhar, nem de nos matar, nem de nos fazer, meus queridos irmãos, nós cairmos. Mas Deus ele faz isso para que nós venhamos frutificar mais ainda. Amém? Prova, meus queridos irmãos, ela não mata crente, prova ela não derruba crente. Bem? O que derruba crente é pecado, né? O pecado ele derruba, o pecado ele mata, o pecado ele manda para o inferno, amém? Agora luta na presença de Deus não, irmão. Não é assim? Luta na presença de Deus não. Nós sabemos que quanto mais a azeitona, né? Ela é espremida, não é assim? Mais caldo ela produz, né? Mais óleo ela produz. Então nós temos meditado na palavra de Deus e eu tenho aprendido muito, meus irmãos, desde que eu comecei a ensinar aos irmãos essa palavra, né? Tenho aprendido muito, graças a Deus por isso. Tenho procurado melhorar a minha vida, dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração e transmitir para a igreja. Então eu tenho falado para os irmãos daqueles que agradam e daqueles que desagradam a Deus, né? Em todo o tempo, Deus ele tem, né, na face da terra pessoas que verdadeiramente o honram, né? Servir a Deus de lábio, meus irmãos, é muito fácil. É muito fácil. Agora, servir a Deus com fidelidade, com sinceridade,
com o coração inteiro mesmo na presença dele, não é fácil. Porque a Bíblia fala que aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem o levante do inimigo contra a nossa vida, vem o levante daqueles, que não querem ser fiéis a Deus e quer que nós vamos fazer parte do grupo dele, não é assim? De quando em vez nós não cruzamos com um tipo desse na nossa frente, Mas João fala, meus amados irmãos, se alguém bater na nossa porta e que se não vier com essa doutrina, olha, tem que ficar do lado de fora e nós não vamos nem cumprimentar ele, Nós não vamos nem cumprimentar ele. Quantas coisas, irmãos, que nós nos livramos se nós verdadeiramente cumprimos essa palavra na nossa vida, Quantas pessoas, às vezes, que querem entrar no nosso lar, ou no lar de outra pessoa, ou no lar de outro cristão, mas ao invés dele levar isso aqui, Bíblia, palavra de Deus, ele leva outras coisas, não é assim? E a Bíblia Sagrada fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meus irmãos, eu tenho falado com os irmãos, e nós chegamos, eu já estou quase encerrando esse estudo, nós chegamos, então, no último grupo, que ele agrada a Deus e que ele foi levantado por Deus para ser o seu representante na face da terra. Eu sei que isso não define, o papel da igreja, é só dentro daquilo que nós estamos estudando, que é nós glorificarmos o nome de Deus através da nossa vida. E nós chegamos então na igreja, em que ela foi fundada por Cristo, que ela é o corpo de Cristo, e ela tem que ter algumas qualidades, baseado lá no livro, ou na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 2, a Bíblia Sagrada fala que nós temos que ter algumas qualidades para nós podermos trilhar no meio desse mundo perverso, no meio desse mundo cheio de pecado, nesse mundo em que os homens a cada dia, eles inventam alguma coisa para poder pecar contra Deus, para levar a humanidade a distanciar de Deus, distanciar dos céus e aproximar mais, meus amados irmãos, do pecado, aproximar mais do diabo e, consequentemente, caminhar para o inferno. Bem, a Bíblia Sagrada fala que a porta ela é estreita, que o caminho também ele é apertado, e a Bíblia Sagrada fala que o caminho largo ele é grande, E a Bíblia nos alerta que muitos são os que encontram o caminho largo e que os poucos é que entram para a porta estreita e para o caminho estreito. Bem, eu tenho falado para os irmãos que nós temos visto aí multidões servindo a Deus com os lábios. Servindo a Deus com os lábios. Às vezes, meus amados irmãos, nos assusta, Mas se nós não estivermos arraigados na palavra, ou melhor, nós temos que estar arraigados na palavra, firmados na nossa fé, para que nós não venhamos, meus amados irmãos, sermos confundidos, por esses pseudos evangélicos, por essas pessoas que eles ajuntam multidão, mas eles estão interessados na questão financeira, eles estão interessados em dinheiro, e eles não preocupam com a salvação de almas, amém? Nós temos visto por aí na mídia, nas redes sociais, coisas que chegam a nos assustar. Irmãos, mas vamos permanecer naquilo que nós temos aprendido e naquilo que nós temos ensinado. Vamos fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos para essas coisas e vamos continuar caminhando para o nosso alvo, que é o céu de glória. Bem, não vamos parar nem para discutir com essas coisas. Deixa eles para lá. São os, meus amados irmãos, os que não querem ter compromisso com Deus e querem servir a Deus, meus amados irmãos, somente com os lábios. E nós não, irmãos, nós queremos servir a Deus com o nosso coração e com a nossa vida. Esse é o nosso compromisso, irmãos, essa é a nossa fidelidade para com Deus. Eu falei para os irmãos que a igreja primitiva, ela perseverava. Por que ela perseverava? Porque não era fácil. Não era fácil, irmãos. Não era fácil. E as pessoas nos dias de hoje querem servir a Deus de qualquer maneira. E, irmãos, e isso tem mesmo, irmãos, que nos perturbar, isso tem mesmo que nos enojar. Isso tem que sofrer da nossa parte mesmo um repúdio. E temos que orar a Deus para Deus guardar as nossas vidas, porque nós estamos com os pés sobre a terra. Nós estamos com os pés sobre a terra. Amém? E Deus, então, Ele nos levantou. Eu tenho falado com os irmãos, que tipo de mundo que nós vivemos, baseado na carta de Paulo aos Filipenses. Um mundo perverso, um mundo corrompido, um mundo que não tem compromisso com a lei de Deus. Mas a Bíblia Sagrada ensina para nós, eu tenho falado para os irmãos, é uma leitura tão conhecida,
está registrado, os irmãos sabem muito bem, lá, meus amados irmãos, no capítulo 5 de Mateus. A Bíblia Sagrada fala que nós somos sal da terra e que nós somos luz do mundo. Esse é o nosso papel. E, meus amados irmãos, Jesus ele não diz assim, olha, vocês têm que preparar para ser, não. Jesus está dizendo que nós somos sal da terra e que nós somos luz do mundo. Isso faz parte da nossa natureza cristã. Isso faz parte da nossa essência como filhos de Deus, como filhos de Deus. Amém, irmãos? E quem vai herdar o céu são os filhos de Deus. São aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. E então eu mostrei para os irmãos aqui, e eu voltei, né, para o Velho Testamento, mostrando para os irmãos que, desde lá de trás, porque Deus ele não mudou. Deus ele não mudou. Algumas lideranças nos dias de hoje, meus amados irmãos, elas têm tentado, né, mudar a natureza de Deus, mudar o caráter de Deus, mas Deus ele é imutável, imutável, ele é imutável. A Bíblia Sagrada fala que ele é desde a eternidade, né? Ele é conhecido como o ancião de dias. A Bíblia Sagrada fala que antes de tudo existir ele já era, tudo foi feito por ele, através dele. Então, meus amados irmãos, ele é imutável, ele é imutável. Deus é imutável, ele é eterno, meus queridos irmãos. E ele é imutável, Deus não muda em nada, em nenhum dos seus atributos Deus muda. Eles querem mudar a santidade de Deus, porque o nosso pastor nos ensina, nos ensinou, está gravado na nossa mente, no nosso coração, que o caráter daquele que é adorado, ele determina o caráter do adorador. Então, se nós somos verdadeiros adoradores a Deus, nós temos que ser santos como Deus é, certo? Nós sabemos que Deus ele é santo na perfeição, não é assim? E a nossa santidade, nós aprendemos aqui domingo, ela é uma santidade progressiva, certo? Então, meus amados irmãos, então nós temos que ser sal da terra, nós temos que fazer a diferença, nós temos, meus amados irmãos, por onde nós passarmos, nós temos que fazer a nossa diferença como filhos de Deus. Nós não podemos ser igual ao mundo, irmãos. Não. Nós não podemos ser igual ao mundo. Certo? Então eu fui, meus amados irmãos, e peguei com os irmãos a vida de José. Mostrando José, após mostrar a igreja primitiva, como verdadeiro sal da terra e como verdadeira luz do mundo, eu peguei a pessoa de José e eu quero te convidar, você lá novamente, meus amados irmãos, para Gênesis, né? Eu comecei lá no nascimento dele, que foi Gênesis capítulo 30 e versículo de número 22. A história desta família, os irmãos sabem, né? Esse povo levantado por Deus, ele começa lá no capítulo 12, né, de Gênesis, a chamada de Abraão. Os irmãos conhecem muito bem essa história. E quando nós vamos lá então para Gênesis capítulo de número 30 e versículo de número 22, não é assim? Nós sabemos que Jacó, melhor dizendo, ele teve 12 filhos e uma filha, bem? Ele teve 4 filhos, dois filhos com uma de suas concubinas, ele teve mais 2 filhos com outra concubina, ele teve 2 filhos com Raquel, que foi sua segunda mulher, e ele teve 6 filhos e uma filha com a sua primeira mulher, que era Leia, e que tudo indica que terminou de criar José, porque terminou de criar José e Benjamim. Irmãos, porque Raquel havia falecido. Então nós olhamos aqui no capítulo 30, e no versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Bem, aí os irmãos sabem, né, que mais tarde, quando ela está de trânsito, já dentro da terra de Canaã, ela vem a morrer. Se os irmãos, então, observarem a história de José, a sua volta para dentro da terra, né, da terra de Canaã, após se passar ali 2 décadas, Jacó, então, ele retorna com toda a sua família, ele sai da casa do seu sogro
e ele volta, meus amados irmãos, para estabelecer a sua família dentro da terra que Deus havia feito uma promessa para eles. Amém? Então, meus irmãos, e dentre todos os filhos de Jacó, nós observamos, a Bíblia ela já não fala mais de Diná, após ela ser estuprada, após, meus queridos irmãos, ali em Siquém, mas então corre-se depois a vida, quando nós vamos para os outros capítulos, corre-se então a história dos outros filhos de Jacó. E nós observamos, meus amados irmãos, que a fama dos filhos de Jacó com Zilpa e com Bila, a fama deles não era boa. A Bíblia é clara em dizer que José acompanhava eles no cuidado do gado e ele voltava trazendo não boa fama, certo? Mas o que a Bíblia destaca para nós, e eu mostrei para os irmãos, que José ele foi o penúltimo filho de Jacó, né? O primeiro filho de Raquel. Então José ele foi um dos filhos que menos tempo ele passou na casa do seu pai. Porque a Bíblia relata para nós que aos 17 anos, Jacó, ele foi vendido para o Egito. Ele foi tirado do seio da sua família, da sua casa. Ele já era órfão, né, de mãe. E então ele é tirado, né? Ele faz-se um plano, né, contra a vida dele. Deus, aproveitando dessa circunstância, leva então José para o Egito. Então José, meus amados irmãos, se você observar aqui, lá em Gênesis, capítulo de número 35, quando Jacó ele retorna para dentro de Israel, ele passa por Siquém, aí a Bíblia Sagrada fala então que Deus vai o conduzindo, né, através de circunstâncias, até quando ele chega no capítulo 35, e no versículo de número 27, a Bíblia Sagrada diz assim, olha, e Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque, 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. José, então, meus irmãos, ele teve a oportunidade de conhecer o seu avô, certo? Que com certeza também deve ter influenciado um pouco a criação. A Bíblia de José, a Bíblia não nos fala aqui quanto tempo José passou aqui aos pés do seu avô. Mas o certo é que José, como seus irmãos, como Rúben, que eu li para os irmãos aqui, ele teve a mesma educação. Ele teve a mesma educação. Certo? E quando nós, meus amados irmãos, vamos, né, mais para a frente, nós observamos o que eu quis mostrar para os irmãos, né, que José, com 35 anos, com 17 anos de idade, ele sai dos cuidados do seu pai, mas ele tem uma atitude totalmente diferente. Eu li para os irmãos sobre a vida de Rúben, que está registrado lá no capítulo 35, e no versículo de número 22, meus amados irmãos, Rúben, ele era o primogênito de Jacó, assim nos fala a Bíblia Sagrada, certo? Então ele passou muito tempo aos pés do seu pai, e ele passou muito tempo, meus queridos irmãos, aos pés da sua mãe. E o que acontece, meus amados irmãos? Nós observamos aqui Rúben, ele tendo uma atitude totalmente, meus amados irmãos, contrário a qualquer ensinamento, a qualquer educação, meus amados, que um pai pode passar para o filho. Quando nós observamos aqui, e isso, meus amados irmãos, trouxe um prejuízo para a vida de Rúben, certo? Ou seja, Rúben, ele passou muito tempo com seu pai, certo? Aqui, ele já era crescido. E se vocês observarem aqui, ele fez uma coisa terrível, meus amados irmãos, dentro de Israel. Olha aqui, Gênesis capítulo 35, versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó.
certo? Aí continua dizendo, os filhos de Leia, que era Rúben, o primogênito de Jacó. E isso aqui, meus queridos irmãos, trouxe um grande prejuízo para Rúben. Trouxe um grande prejuízo, meus queridos irmãos, para dentro de Israel e para dentro da família de Israel e para o próprio Rúben. Irmãos, é uma coisa que me chama muita atenção, certo? E eu nem queria falar nesse assunto, mas uma coisa que nós temos que tomar atenção, isso toda hora vem no meu coração. Vocês estão lembrados, meus amados irmãos, que quando eu disse para os irmãos aqui que José, ele também passou algum tempo, né, com o seu avô, com Isaac? Irmãos, eu não sei para quem um dia eu falei, né? E que uma coisa que nós temos que entender, irmãos, nós temos que nos cercar de pessoas que são espirituais. Espirituais. Quando começou esse ministério, irmãos, quando eu comecei a minha fé, certo? Passou alguns obreiros aqui e que eles não eram muito firmados, sabe? Eram uns obreiros assim meio manco, sabe? Parece que já tinha perdido a fé, tinha encruado, né? Vocês lembram lá de Ginipapo, ou doce de mamão, quando ele tomava vento lá de pedaço lá na roça? Que ele encruava e não dava mais para comer, certo? Não prestava mais. Isso é só para vocês entenderem, né? Porque, mas passou aqui, eu acho que eu nem nunca contei isso para o pastor, que nem valia a pena, sabe? Irmãos, mas graças a Deus, assim, eu digo graças a Deus, assim, que saiu do nosso meio, sabe? Porque era má influência, certo? Uma certa época ele andou me falando umas coisas, né? Eu acho que eu não era nem diácono, eu só olhava ele assim, de rabo de olho, sabe? Eu falei, não é esse ensinamento que eu estou tendo, certo? Não é esse ensinamento que eu recebi, certo? Então é assim, eu vou ficar com a coisa certa, não é assim? A gente não pode ser bobo, né? Então, irmãos, eu não lembro com quem que eu falei isso, falei, irmãos, é assim, nós temos que procurar nos cercar de pessoas que são espirituais. Não vai mexer com gente que não é espiritual, não, senão daqui um dia você vai estar igualzinho ou pior do que ela. Certo? Pior do que ela. Uma vez uma irmã me contou aqui, do nosso ministério, está no nosso meio. Ela falou que um dos erros da vida dela, me contou isso uns anos atrás, que ela passou por uma dificuldade e ela foi buscar apoio numa vara. Certo? Mas aquela vara era podre. Aquela vara era podre. Quase que ela foi para o brejo com aquela vara, com tudo. Ou seja, aquela pessoa que ela buscou apoio não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura nenhuma. Certo? Então, irmãos, é assim. Nós temos que nos cercar de pessoas o quê? Espirituais. Vai juntar para você ver com uma pessoa que gosta de ler Bíblia. O gosto que você vai tomar por ler Bíblia. Ajunta com uma pessoa para você ver que gosta de ler Bíblia e que gosta de orar para você ver. Que coisa linda que vai ser. Certo? Você vai gostar de orar? Você vai gostar de ler Bíblia? Irmãos, eu cresci assim, irmãos. Eu cresci espiritualmente assim. Gostando de ler Bíblia e gostando de orar. Certo? Aprendi a jejuar. Agora junta com pessoas para você ver. Irmãos, Junta com pessoas para você ver que elas são pessoas que não têm compromisso com nada, com Deus. Serve Deus só de boca. Só de boca. Depois cumpre as coisas dentro da igreja, irmão, só por formalidade. Certo? Junta com essas pessoas para você ver. Daqui um dia você está totalmente destruído espiritualmente. Totalmente destruído espiritualmente. Certo? Aquele que orava, você vai caçar ele, não ora mais. Aquele que gostava de ler Bíblia, já não tem mais tempo para ler Bíblia. Certo? Nós vamos aprender muito, irmãos, com a nossa escola bíblica dominical. Muito, irmãos. Não perca. Se eu fosse você, eu não perdia nem um dia da escola bíblica dominical. Certo? Junta com uma pessoa que não gosta de congregar para você ver. Junta com uma pessoa que gosta de falar mal para você ver. Certo? José, meus queridos irmãos, aqui, olha, ele foi influenciado. Certo? Influenciado. E depois ele pôde influenciar lá na frente. Por que José... Irmão, eu falei para os irmãos que o sal, não é? Ele tem a capacidade de dar o quê? De dar sabor. De dar sabor. O que eu queria falar para os irmãos... Vocês lembram de Absalão? Eu lembro que o pastor ensinou essa palavra para nós aqui no semestral. Nunca mais eu esqueci dela. Sabe para onde que Absalão fugiu?
Certo? Por exemplo, irmãos, eu sei que tem certas pessoas que não concordam com isso, mas Davi, ele fracassou, irmãos, como pai. Certo? Nós estudamos isso aqui outro dia na escola bíblica dominical. E uns trimestres para trás, a Bíblia também nos falou a respeito disso. Certo? Irmãos, ele fugiu para a casa do avô dele, lá em Jesus. Certo? O pai dele não era hebreu, a mãe dele não era hebreia, não era judia. Certo? Então, o que acontece, meus irmãos? O que vocês imaginam que ele recebeu lá? Que influência que ele recebeu lá, meus queridos irmãos, na casa do avô dele? Pelo resultado, não é assim que a Bíblia ensina para nós, que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore? É? O que Absalão fez, irmão? Quando ele matou o seu irmão, Davi tinha que ter corrigido ele, colocado ele na linha. Certo? Colocado ele na linha. Ele foi para a casa do avô, quando ele voltou, irmãos, uma péssima influência para a sua vida. Uma péssima influência para a sua vida. Sabe? Péssima influência. Aí o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu com Absalão, irmãos? Ele se revoltou contra o seu pai. E sabe qual foi a atitude de Absalão? Foi igualzinha a essa atitude aqui de Rubem. Ele foi lá e deitou com as concubinas do seu pai. Armou uma tenda lá na varanda do palácio, para todo mundo ver o que ele estava fazendo. A Bíblia Sagrada fala que quando Davi voltou, né, ele reservou essas mulheres e elas morreram como se elas fossem viúvas. Absalão profanou o leito do pai. Aqui, Rubem, aí, meus amados irmãos, tem coisas, meus irmãos, que nós fazemos e que desagrada a Deus profundamente e nós achamos que não desagrada. Tem coisas que nós falamos, tem coisas que nós fazemos, tem ações nossas, meus irmãos, que nós achamos que elas passam despercebidas diante de Deus. Mas elas não passam, irmãos. Elas estão patentes diante de Deus. Você pode fazer lá no secreto da sua casa. Certo? Você pode passar uma mensagem lá escondidinha, né? O WhatsApp agora vem tudo encriptado, né? Assim, ninguém descobre. Mas eu quero te dizer, Deus descobre. E Ele vai cobrar de cada um de nós, irmãos. Deus, Ele vai cobrar de cada um de nós. Tem pessoas, meus amados irmãos, que acham que está prontinho para ir para o céu. Está nada. Está nada. Não está nada. Certo? Não está nada. Está nada. Você está mais candidato ao inferno do que candidato ao céu. A coisa é séria, meus irmãos. É séria. Vocês acham que primogenitura dentro de Israel era qualquer coisa, irmãos? Vai ler, vai estudar para você ver o que era. Aí nós vamos lá, meus amados irmãos, para a primeira crônica, certo? Capítulo 5, e versículo de número 1. Irmãos, nós temos que levar as coisas de Deus com seriedade. 1 Crônicas, capítulo 5, e versículo de número 1, meus queridos irmãos. Olha o que aconteceu com Rubem. Vocês acham, irmãos, que isso aqui foi lembrado muitos anos atrás, muitos anos para frente à toa? Vocês acham, irmãos? Vocês acham? Quantas vezes o pastor já ensinou para nós aqui que pecado, meu irmão, ele não envelhece. Pecado ele tem que ser confessado. O pastor já ensinou isso para nós aqui. Pecado não confessado é pecado não perdoado. E pecado não perdoado é pecado não removido. Não adianta. Não adianta. Às vezes, irmãos, nós pecamos e às vezes nós podemos ignorar, nós podemos esquecer, mas Deus não. Deus não. Certo? Vocês lembram lá, agora me falha a memória, quando Davi, me falha a memória, ele assumiu o trono e veio fome sobre Israel, quando convidou a Deus, foi porque Samuel tinha matado um povo lá que ele não podia tocar nele, não é isso? Saul. Tem hora que eu fico tão afoito, irmãos. Aí Saul
Deus falou assim, não, foi porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Teve que haver uma reparação diante de Deus. Olha o que aconteceu aqui, olha. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, olha aí, irmãos, sabe? Aí sabe o que o escritor faz, irmãos? Olha, ele coloca entre parênteses. Entre parênteses, ele traz essa informação. Porque ele era o primogênito. Mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, que era o penúltimo filho de Jacó. Tirou-se a primogenitura de Rúben, porque ele cometeu um pecado. Porque ele cometeu um pecado. Porque ele pecou contra Deus. E Deus não aceitou. Deus não aceitou. Isso aqui, meus irmãos, são os irmãos de José. Agora, meus amados irmãos, se você for lá para Gênesis, capítulo 38, você vai ver aqui, meus amados irmãos, outro filho de Jacó. Outro filho de Jacó. E inclusive, meus queridos irmãos, Gênesis capítulo de número 38, inclusive, ele era o quarto filho de Jacó com Leia, que foi a sua primeira esposa. O quarto filho. Ou seja, ele passou mais tempo na casa do pai do que José passara. Certo? Gênesis capítulo de número 38, eu falei com os irmãos que esse capítulo, ele vem logo após José ser vendido, e ele não está aqui por acaso, certo? Ele mostra a postura de José, meus queridos irmãos, e ele mostra a postura de Judá, o quarto filho. Inclusive, meus amados irmãos, ele é o ascendente terrestre de Cristo. Certo? Em termos de pais terrestres, ele aqui faz parte da genealogia de Cristo. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, olha, e aconteceu, eu falei para os irmãos, no mesmo tempo. Irmãos, em todo tempo, vão ter aqueles que querem ser fiéis a Deus e pagam o preço por isso, independente das circunstâncias. Certo? Eu falei com os irmãos, nós, às vezes, achamos que nós nos escondemos atrás de alguma coisa e achamos que nós estamos justificados diante de Deus. E não estamos. Não estamos. Porque Deus, Ele conhece o verdadeiro propósito e a verdadeira motivação de quê? Do nosso coração. E ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Vai chegar um dia, meus amados irmãos, que nós vamos ter que nos encontrar com Deus e colocar as coisas no lugar. Nós vamos dar tanto murro em ponta de faca, nós vamos cansar, certo? Porque Deus não cansa, irmãos. Agora nós cansamos. Vamos bater tanto cabeça que vai chegar uma hora que Deus, Ele vai nos pegar por misericórdia. Porque Deus trabalha, meus amados irmãos, nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada, e nós observamos isso na nossa vida diária. Deus trabalha em vidas para salvação. Em todos nós, irmãos. Mas tem vidas que Deus trabalha, irmãos, para poder recolher. Certo? Porque Deus sabe o que é uma eternidade no inferno. Certo? Quando o inferno foi criado, assim nos ensina Jesus, a Bíblia Sagrada fala que foi para o diabo e quem? Os seus anjos. Agora você vem aqui para o capítulo 38 e fala assim, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E a Bíblia Sagrada fala que quando ele chegou lá, meus queridos irmãos,
E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a e entrou a ela. Vocês acham que Jacó nunca contou para Judá porque é que ele atravessou terras e mais terras? Vocês acham que não? Claro, meus queridos irmãos. Claro que Jacó contou para Judá. Olha, Judá, eu vim para cá, certo? Para me buscar uma esposa para mim não casar com mulheres da terra, cananeias. É uma proibição da parte de Deus para nós. É tropeço, é confusão, é problema. Vocês acham que não, irmãos? Nós temos que parar, meus amados irmãos, e ler a Bíblia Sagrada. Nós temos que ver aqui que de um versículo para outro passa-se muitos anos. Não vai ser colocado tudo dentro da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada fala que Judá, meus amados irmãos, ele chegou ali de frente para o pecado. Ele chegou ali, meus queridos irmãos, para uma situação que ele tinha sido ensinada por ela. E o que ele fez? Ele abraçou a situação. Sabe o que isso gerou, irmãos? Gerou um problemão. Um problemão. Certo? Um problemão. Ou seja, meus amados irmãos, Judá ia querer colocar um ensinamento na cabeça do menino. O que acontecia? A mãe vinha e colocar outro ensinamento. E isso é um problema, irmãos, para a nossa vida espiritual. Um dos maiores problemas, meus amados irmãos, que Israel enfrentou, a Bíblia Sagrada relata para nós, foi quando Acabe, apesar de todos os seus problemas que ele já tinha criado, da sua queda espiritual, ele ainda foi lá e buscou uma mulher que não era uma mulher do seu povo, que tinha o mesmo Deus, que tinha a mesma visão, embora Acabe não tinha visão nenhuma, né? Acabe tinha perdido totalmente a sua visão espiritual. Aí, meus amados irmãos, diz aqui, olha, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Totalmente, meus queridos irmãos, um ensino totalmente contrário ao ensino que o seu pai lhe havia dado. E no mesmo tempo que José, com 17 anos de idade, meus amados irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Aqui Rubem, meus amados irmãos, Judá, ele já era muito mais velho do que José. Muito mais velho. Certo? Muito mais velho do que José. Certo? E nós vemos aqui uma atitude totalmente contrária à atitude de José. Olha o problemão que esse homem arrumou para a sua vida, irmãos, dentro desse texto aqui. Aí a Bíblia Sagrada fala que ele teve um filho, né? E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. A Bíblia Sagrada fala para nós, meus amados irmãos, olha, que ele desceu de entre seus irmãos. Ele saiu da casa do pai, da sua família, e foi caçar confusão. Aí continua dizendo assim, olha, e continuou ainda e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para ou seja, meus irmãos, para o seu primeiro filho. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Muito bem essa história. Judá, meus amados irmãos, era um homem que, nós podemos assim dizer, ele era um bocadinho carnal. Ele não atentou muito bem para o ensinamento do pai. Irmãos, o caminho é esse, irmãos. O caminho é esse, de quem não atenta para a palavra. O caminho é esse. O caminho é esse. Nós vimos a igreja, irmãos, certo? Mas nós temos que sair daqui com a palavra no nosso coração. Certo? E nós temos que pôr ela em prática, irmãos. Nós temos que lutar para colocar ela em prática. Certo? Aí ele continua dizendo aqui, irmão, olha,
E Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Os irmãos sabem muito bem essa história. Não é assim? Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Porque ele era mau. Morreu. Não é? Irmãos, vocês estão vendo aqui que diferença, né? Quando a Bíblia fala de Enoque, né? Lá no princípio, né? Nesse mesmo livro, Enoque, né? Deus o tomou para si. Deus foi lá e buscou ele para ele. Agora a Bíblia aqui está falando tanto prazer que Deus tinha na vida daquele homem. Vai para você ver o tempo que Enoque viveu, irmãos. A perversidade. A Bíblia fala que naquela época a maldade ela tinha lastrado sobre a terra. Agora aqui a Bíblia está falando que Deus matou o filho de Judá. Certo? Vocês imaginam, meus amados irmãos, como é que não estava aqui o coração de Jacó, vendo o filho dele entrar numa situação dessa aqui? Tá? Por falta de ensino, não foi. Certo? Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha... Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão e case-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Ora, porém soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Porque fazia coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Aí ele continua dizendo aqui, olha, irmãos, olha. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passados-se muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Irmãos, vocês viram aqui que parece que Ira, ele era uma péssima influência para Judá? Parece que os dois... Uma amizade de muito tempo. Aqui já tinha passado muito tempo. Judá já tinha perdido 2 filhos. O outro já tinha crescido. Olha aqui, irmãos, com quem que ele está de novo. Ira. O mesmo companheiro. É o que eu falo com os irmãos. Irmãos, vamos nos cercar de pessoas espirituais. Você quer caminhar? Você quer ter uma vida espiritual boa? Então cerca-se de pessoas espirituais. Cerca-se de pessoas espirituais. Olha o problema aqui, irmãos. Olha. Continuando. Eu lembro que quando o pastor ensinou para nós aqui, irmãos, aquela palavra também me marcou. Ele falou que Aminon, né, que matou que estrupou a sua irmã, certo? Ele foi influenciado por um dos seus primos. Era primo amigo. Primo. Por um dos seus primos. Certo? Que levou ele a fazer aquela grande besteira. Cedeu, meus queridos. Aquilo era carnal. Ele era totalmente carnal, aquela paixão que ele sentiu pela sua irmã. Mas ele achou apoio. Ele achou alguém que diz assim, faz. Vai lá. Mas eu quero te dizer, faz para você ver. A consequência vai vir para você. Você é que vai pagar o preço diante de Deus. Certo? A dificuldade, ela vai vir para a sua vida. Certo? Aí, meus amados irmãos, diz assim, olha. Então ele está outra vez aqui com seu amigo, né? Ele e Ira, né? Seu amigo. Se você observar, meus queridos irmãos, aqui no capítulo 38, no versículo 1, não cita que Ira era amigo dele, não.
Certo? Não cita. A Bíblia não fala que ele era. Então eu tenho que entender que eles eram o quê? Conhecidos. Com o passar do tempo, isso virou o quê? Virou amizade. E parece que não foi muito boa. Foi muito boa. Não foi muito boa. Irmãos, e nós não podemos ignorar que de quando em vez nós esbarramos aí com más influências. Tomam Santa Ceia conosco. Não é assim? Recebemos visita. Convivemos. Mas não são boas influências. Porque nos atrapalham. Não nos aconselham de acordo com a palavra. Agora a Bíblia aqui está falando que ele e Ira tinham se tornado amigos. Certo? E Judá, meus queridos irmãos, que era mais velho do que José, tinha vendido, meus queridos irmãos, José. Isso parece que nem pesava na consciência deles, irmãos. Certo? Aí, meus irmãos, continua dizendo a palavra, né? Ele, no versículo 12, ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobre a Tímna a tosquiar as suas ovelhas. Irmãos, tem coisas que nós fazemos hoje, que nós achamos que elas não vão ter consequências, mas vão ter consequências. Vão ter consequências, irmãos. As coisas de Deus não são brincadeiras. E te digo uma coisa, irmãos, tem coisas que elas não têm jeito mais de ser consertadas. Não tem. O prejuízo vem e permanece. Certo? Vem e permanece. O crente ele pode não perder a salvação, porque Deus é misericordioso. O único perdão que não tem, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que um coração quebrantado, contrito, arrependido diante de Deus, Deus aceita, Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta. Mas tem o que? Tem consequências. Tem coisas de hoje, meus queridos irmãos, olha, que nós ignoramos as consequências do dia de amanhã. Sabe? Só que elas vêm. Só que elas aparecem. Certo? Só que elas aparecem. Parece que a gente vai andando e ela vem atrás da gente. Sabe? Aí chega uma hora que o negócio estoura. Que o negócio vem à tona. Aí continua dizendo aqui, olha. E deram aviso a Tamar, né? Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez. Aquela mulher, ela permaneceu fiel ao seu estado. Ela permaneceu fiel a uma palavra que ela havia recebido da parte de alguém. Aí continua dizendo aqui, olha, irmãos, se nós formos considerar aqui, né, e temos que considerar, para nós entendermos, Judá era crente. Judá fazia parte da igreja. Vocês entendem, né? Naquela época, vocês sabem que não tinha igreja, né? Só para vocês entenderem meu pensamento, para nós contextualizarmos as coisas nos dias de hoje. E mais uma vez eu falo para a igreja que me ouve nessa noite. Olha, vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu
e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não fora dada por mulher. Ela tinha recebido uma palavra. Não, você vai para sua casa. Fica lá na casa do teu pai, porque quando Selá crescer, certo? Eu vou dar você a ele por mulher. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha, e vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Ou seja, irmãos, ele era recentemente viúvo. A Bíblia Sagrada nos informa. Está aqui Judá cometendo mais uma atitude que trouxe para ele outro problema. Judá aqui ficou envergonhado. Aí ele continua dizendo, porquanto não sabia que era sua nora, e ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dás-me penhor até que o envies? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Ele não pensou duas vezes, irmãos. Entregou aqui coisas, meus amados irmãos, que tinham um significado, que identificava o proprietário. Certo? Aí continuou dizendo, o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Irmãos, vocês já viram aqueles 10 minutinhos de pecado que traz uma coisa terrível para a sua vida? Às vezes você gasta até anos para você se livrar dela. Já viram? 10 momentinhos de bobeira da sua vida. Prazer momentâneo, terreno. Você põe a perder muita coisa da sua vida espiritual que não vale a pena. Se nós parássemos para pensar nesses pequenos detalhes, hein? E levar a sério mesmo. A Bíblia Sagrada diz que ele não pensou duas vezes. O que é que você quer? Esta mulher aqui, meus queridos irmãos, esta mulher aqui, ela não foi lá por desejos carnais, não. Certo? Ela foi lá para cumprimento de uma promessa. Vai ver para vocês verem lá o que era a situação de uma mulher viúva dentro de Israel, para você ver. Certo? Ela não foi lá porque ela estava buscando prazer carnal igual Judá estava. Certo? Judá bateu os olhos nela. Certo? A coisa aflorou, né? A carnalidade aflorou. Aí, meus amados irmãos, disse, né? Aí ela deu. E ela levantou-se e foi, tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo. Olha aqui o homem outra vez. Agora não fala nem o nome, né? Nem precisa mais, né? Todo mundo já sabe quem que é o amigo de Judá. Estava lá ajudando ele em tudo. Ele, com certeza ele contou história para ele, né? Ele falou, não, dá cá esse cabrito que eu vou lá. Só que a coisa ficou feia pro lado dele. Aí ele continua dizendo aqui, né? Para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? Perguntou para o povo lá que morava ali perto, daquelas redondezas, e disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta.
Então disse Judá: tome-o para ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Irmãos, é o que eu falei para os irmãos, né? Nós fazemos as nossas coisas erradas e nós achamos que elas vão ficar escondidas. Que não tem um Deus maior, meus queridos irmãos, que vela por todas as coisas. Não é? Nós erramos e queremos continuar na mesma posição. Olha com o que Judá estava preocupado aqui, olha, irmão. Tinha pecado. Estava em pecado. O que impedia Judá, meus queridos irmãos, de adquirir um novo casamento? Judá ele não estava preocupado com família. Ele estava preocupado com prazer. E Judá, meus amados irmãos, ele tinha exemplo de família. A preocupação que o seu pai teve com todos eles. O cuidado que o seu pai teve com todos eles. Agora parece aqui que família não tinha importância nenhuma para ele. Certo? Mas está aqui, meus irmãos, é o problema. Nós não paramos para pensar, não é assim? As nossas atitudes são impensadas, mas nos geram, meus queridos irmãos, problemas terríveis para o futuro. E não tem jeito mais de quê? De consertar. Ele estava preocupado aqui em ser desprezado, porque, não, a prostituta vai bater aqui e vai falar que ela não foi paga. Deus não está preocupado com a aparência, não, meus irmãos. Deus está preocupado é com a verdade, é com a pureza, é com a sinceridade, é com a clareza das coisas. Aí a Bíblia Sagrada continua dizendo aqui para nós, meus amados irmãos, olha, eis que tenho enviado o cabrito, mas tu não a achastes. Nem ele foi lá, meus irmãos. Mandou buscar, né? E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que seja queimada. Vocês já viram, irmãos? Irmãos, a coisa mais miserável que eu acho no meio dos crentes é nós queremos esconder atrás de fraqueza dos outros para justificar a nossa miserabilidade. Certo? Se você está enfrentando algum problema que não é pecado, prostra-se na presença de Deus e fala, Senhor, eu não dou conta, mas me ajuda. Me dá força, me dá graça. Para eu poder vencer e passar por essa situação. Não é eu falar assim, não, fulano está fazendo, eu também vou fazer, não tem problema nenhum não. Não tem não, vai você para o inferno e fulano também para o inferno. Olha, irmãos, Judá sentenciou a nora sem dó e nem piedade. Certo? Irmãos, a pior coisa que pode existir dentro da igreja, sabe o que é? Chama-se deslealdade. Deslealdade. Desleal com Deus, desleal com o pastor, desleal com o irmão que nós assentamos do lado dele e diz que estamos caminhando para o céu. Isso é deslealdade. Certo? Sabe o que nós temos aprendido aqui, meus amados irmãos? Olha, ouvir as duas partes. Judá, sabe o que Judá estava preocupado? Ele estava preocupado consigo mesmo. Certo? Com aquilo que as pessoas podiam ver. Mas parece que ele não estava muito preocupado com aquilo que Deus podia ver. Judá também, meus amados irmãos, teve a mesma educação de José e teve aos pés do avô o mesmo tempo que José teve. E se existia um homem piedoso do Velho Testamento, chama-se também Isaac. Piedoso.
Mas está aqui ó, o problema. No mesmo tempo, meus amados irmãos, que José estava lá no Egito. Aí continua dizendo aqui, olha. E tirando-a fora, ela mandou-a dizer ao seu sogro. Irmãos, ele não deu a ela nem o direito de se defender. Ele não deu a ela nem o direito, meus amados irmãos, de contar para ele o que é que tinha acontecido. Certo? Mas olha aqui, a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que ela apresentou. Judá tinha entregue nas mãos daquela mulher, embora ela não sendo prostituta, mas Judá a viu ela como uma prostituta. Entregar nas mãos dela o seu selo. É assim que a Bíblia fala para nós, né? O seu lenço e o seu cajado. Colocou nas mãos daquela mulher. Bens pessoais dele. Certo? Aí a Bíblia Sagrada diz que ela falou assim, olha, e tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro, do varão de quem são estas coisas eu concebi. Certo? E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? Aí, irmãos, sabe quanto tempo tinha passado aqui do pecado de Judá? 3 meses. 3 meses. Aí ele continua dizendo aqui, olha. E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Ah? Decepção, hein, irmãos? Que decepção, hein? Decepcionante. Ele foi aqui confrontado com seu erro. Aí ele continua dizendo, né? Porquanto não a tenho a dada a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão. E a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, como tens tu rompido? Sobre ti a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo. E chamaram o seu nome Zerá. Aí a Bíblia volta novamente para quem? Para José. Volta novamente, meus queridos irmãos. Esses que eu falei para vocês aqui, Rubem, certo? Judá, meus queridos irmãos, eles falharam. No sentido de influenciar a terra que eles estavam pisando. De mostrar, meus queridos irmãos, quem que era o Deus deles. A quem é que eles serviam. A quem é que eles cultuavam. Mas espera aí, Rubem é crente? Não pode, olha. Ele deitou com Bila. A concubina do seu pai. A mãe dos seus meu irmão, Dan e Naphtali. Não sei se é Naphtali ou Naftali, é Naphtali, né? Não tem acento. Deitou com ela. Certo? Ah, espera aí. E Judá? Que situação é essa de Judá? Hã? Mas Judá que está... A Bíblia não fala isso não, irmãos. Está me levando a pensar, né? Mas espera aí, Judá sacrificando? Parece que eu estou vendo ele oferecendo ali sacrifício de manjares. Não pode, olha. Vai lá para você ver o significado, meus queridos irmãos, dos sacrifícios. Que ele foi dado a Moisés muitos anos para frente. Muito tempo depois disso aqui.
É como, meus queridos irmãos, se alguém olhar para nós e dizer assim, mas espera aí, é o irmão que está ali ensinando? Ah, mas não pode. Mas espera aí, é o irmão que está ali cantando? Mas espera aí, não pode. Ué. Mas espera aí, parece que eu vi a irmã participando da Santa Ceia, mas espera aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Crente com vida desarranjada, precisando consertar algumas coisas. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha, e José foi levado ao Egito. José foi o que menos tempo passou com o pai, mas parece que foi o que mais aprendeu e colocou em prática aquilo que ele aprendeu. Colocou em prática aquilo que aprendeu. A Bíblia diz aqui, olha, meus queridos irmãos, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Certo? Saiu da casa do pai e foi levado para o Egito. Eu preguei em Portimão, eu lembro. José, ele passou em várias etapas, mas ele permaneceu fiel a Deus. Nós vimos, né, irmãos, lá em Gênesis capítulo 35, os versículos 27 ao 29, que ele teve um pouco de tempo ao pé do avô, né? Mas agora aqui nós encontramos José longe do pai. Longe da sua casa. Numa terra, meus queridos irmãos, totalmente desconhecida para ele. Certo? Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Vocês estão lembrados, quando eu falei para os irmãos da igreja primitiva, certo? Da igreja primitiva, que o povo ali em volta, certo? O povo ali em volta, a igreja primitiva, caiu na graça daquele povo? Será por quê, irmão? Será que tem alguma relação com isso aqui? Ó? José achou graça a seus olhos. Mas olha a frase anterior, olha os versículos anteriores. Porque José, Deus estava com José. E para Deus andar com alguém, irmãos, Deus ele tem que agradar das nossas vidas. Aí a Bíblia continua dizendo, né, irmãos, que e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre todo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. No campo. Irmãos, é o que eu falei para os irmãos aqui, olha. Nos ensinos anteriores, eu tenho mais 3 minutinhos, que nós podemos não ser uma pessoa influente. Nós não podemos ter um nome influente, mas nós temos que ser uma pessoa influente. José aqui, meus irmãos, ele não tinha direito nenhum. Nenhum. Ele era escravo. Ele foi comprado. Alguém pagou um dinheiro por José. José aqui, meus amados irmãos, de filho, ele passou a ser propriedade de alguém. Que podia vender, que podia matar, que podia dar. Podia fazer o que quisesse com José aqui. Né? E uma coisa que me chama a atenção, meus queridos irmãos, aqui, e que isso é lindo, que José, na condição de escravo, de servo, de subalterno, longe da casa do seu pai, José
era um crente espiritual. José não abraçou o pecado. Vocês já viram alguns crentes, meus queridos irmãos, que ele não peca por falta de oportunidade? Se ele tiver oportunidade, ele peca. Certo? Basta ele ter oportunidade. Basta ele sair um pouquinho, distanciar um pouquinho da igreja, distanciar um pouquinho do pastor. A primeira oportunidade que aparece, ele agarra o pecado. A Bíblia não falou para nós que Judá, ele deixou os seus irmãos, a casa do seu pai. Não é assim que a Bíblia fala, ela não usa a expressão pai, mas eu quero entender, não é? Ele estava na casa do pai e ele desceu. Não é? A primeira oportunidade que ele teve, ele pecou. Vocês já viram crentes assim, irmãos? Que eles distanciam um pouquinho. E tem uns que querem até justificar. Mas não vem para mim não, vai para Deus, porque Ele é que vai te levar para o céu. Não sou eu. Nós sabemos que o pastor, meus irmãos, pesa sobre os ombros dele, ele nos ensinar para que a nossa aliança com Deus ela não seja quebrada. Ele nos ajuda a observar a palavra de Deus e nos instrui pela palavra. José, ele não abraçou o pecado. Tem uns irmãos que... Eu tenho que falar de nós, né? Eu não conheci outro ministério, né? Que parece que quando sai do nosso meio, né? Parece que estava debaixo de um jugo de homem. Agora eu estou liberto. Muda tudo. Hoje as notícias andam rápido, né? Logo você vê. Logo você tem notícia. Logo chega alguma coisa para você. Irmãos, e nós vivemos mesmo debaixo de um jugo. Nós vivemos debaixo do jugo de Cristo. Nós não vivemos debaixo de jugo de mundo e debaixo de jugo de diabo, não, irmãos. Nós vivemos debaixo do jugo de Cristo. Suave, leve, gostoso de carregar, prazeroso de carregar. Agora José, meus irmãos, ele não abraçou o pecado, não. Longe de casa, muito longe de casa. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Irmãos, a maior autoridade na face da terra, hoje, que está pisado na face da terra, é um pastor, irmãos, que tem compromisso com a palavra de Deus. Esse tem autoridade da parte de Deus e ela é bíblica. Ela é bíblica. Viu? Deus falou para Moisés, Moisés, você, irmãos, é o seu pastor. É o seu. É o seu, é o nosso pastor. Certo? Não estou falando que os outros não sejam homens de Deus, não. Mas Deus nos deu um pastor que é um homem de Deus. Deus falou assim, Moisés, fala para Arão que assim ele vai abençoar os filhos de Israel. Certo? Então, irmãos, ele estava longe de tudo. Certo? Eu não posso prosseguir mais, tá bem? Mas ele não abraçou o pecado. Bem? Deus abençoe os irmãos, eu já estou atrasado. Eu devolvo ao nosso pastor, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Meus amados, coloquemos-nos de pé, nós vamos orar para encerrarmos o nosso culto, dando graças a Deus.